Quando nós propomos no coração ler a palavra de Deus, há uma irmã aqui na igreja, e ela deve estar assistindo o culto agora, que é a irmã Janaína. Ela sempre, na medida em que ela vai avançando na leitura da palavra de Deus, ela vai me comunicando. Ela tem uma alegria, ela tem uma satisfação em ler a palavra de Deus. E aí ela sempre me diz qual o livro que ela concluiu e qual o livro que ela iniciou, não é? Mas eu tenho que reconhecer, juntamente com os irmãos, que de vez em quando nós nos deparamos com textos complicados, com textos difíceis, e que numa primeira leitura nós realmente perguntamos, por que esse texto está aqui? Por exemplo, quando você começa a ler a Bíblia do começo, do início, você lê Gênesis, ok. Você lê Êxodo, até uma boa parte de Êxodo, ok. Mas já no livro de Êxodo, você se depara com a concessão da lei, a formação do tabernáculo. E é interessante que o escritor, ele é detalhista, e ele vai apresentando minúcias de como o tabernáculo seria construído, a metragem das cortinas, a altura das colunas. Detalhes e mais detalhes que vão sendo apresentados a nós. Depois você entra no livro de Levítico. E aí você vai se deparando com um amontoado de leis, rituais, sacrifícios que deveriam ser oferecidos em determinados momentos, os sacrifícios obrigatórios e tantas outras coisas que vão enchendo a nossa mente de informações. Aí você vai para o livro de Números, onde você vai ter ali a contagem das tribos e uma série de questões técnicas que vão sendo apresentadas a nós. Aí você chega em Deuteronômio. Deuteronômio é uma repetição da lei antes deles chegarem na Terra Prometida. Você então começa a ler a palavra de Deus e de repente você se depara com esses textos, como por exemplo aqui o capítulo 7 de 1 Reis, mostrando detalhes da construção do Palácio de Salomão, outros detalhes das melhorias, dos adornos que foram feitos nas colunas, nas bacias, nas bases, informações e mais informações. Mas eu preciso reafirmar algo para os irmãos. Tudo o que está na Bíblia, Romanos capítulo 15, Paulo diz isso. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, tudo que está inserido na Bíblia, sejam as histórias, as narrativas, a poesia, sejam as informações técnicas presentes em alguns livros, tudo isso foi inspirado pelo Espírito Santo e foi colocado aqui para o nosso aprendizado. E nós precisamos ter a humildade, irmãos, a humildade de recorrer àqueles que estudaram mais do que nós, que estiveram presentes lá na Terra Prometida, que passaram meses estudando os costumes, a cultura, o clima, a geografia, e escreveram comentários bíblicos. Ontem, o irmão Rodolfo me fez uma pergunta, ele mandou para mim uma pergunta, se os estudos dos frutos do fruto do Espírito e das obras da carne, se eu havia consultado o comentário bíblico de Bacon. E eu disse a ele, sim, meu irmão, eu consultei o comentário bíblico de Bacon, consultei o comentário de Wiersbe, porque nós precisamos ter a humildade de reconhecer que existem pessoas que estudaram muito mais do que nós e elas escreveram comentários bíblicos para nos auxiliarem a entender a palavra de Deus. Grandes heresias que são ensinadas hoje na cristandade surgiram a partir de mentes que se achavam sábias demais e quiseram interpretar a Bíblia ao seu bel prazer, não recorrendo a comentários bíblicos, não recorrendo a dicionários. Não é? Eu mesmo tenho na minha casa dicionários bíblicos, vários comentários, enciclopédia bíblica, porque eu não estive lá, eu não vi com os meus olhos o que esses homens que escreveram esses livros viram. Então eu confesso para os irmãos que antes de apresentar para vocês
as exposições que nós apresentamos, eu pesquisei e eu estudei os textos para ter informações seguras e precisas, para que assim a igreja do Senhor possa ser alimentada. Então nós temos que ter humildade de reconhecer que existem textos que sim, são muito difíceis, complexos, mas são textos também muito elucidativos, que nos ajudam a entender os propósitos do Espírito Santo ao usar homens para que escrevessem o que foi escrito. Essa é a Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Então, se você ler a Bíblia com humildade, tudo que está nela te ensinará alguma coisa. Tudo. Não há nada na Bíblia que não possa te ensinar alguma coisa. Até mesmo os momentos em que Satanás fala. Até aquilo que Satanás disse está na Bíblia, o Espírito Santo quis que estivesse para que nós possamos aprender alguma coisa acerca do nosso inimigo. Então, queridos irmãos, nós estamos diante de um texto assim. E você já deve ter lido esse texto diversas vezes. Você já deve ter se deparado com o capítulo 7 de 1 Reis várias vezes. Mas eu quero nesta noite, com humildade, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, aprender com vocês algumas coisas aqui. Não resta dúvidas de que Salomão era muito diferente de Davi. Quando você estuda a vida de Davi no primeiro e no segundo livro de Samuel, você percebe em Davi, principalmente depois que ele assumiu o trono, você percebe em Davi um estilo de governo bem diferente do estilo de governo de Salomão. Davi foi um rei e sim, teve o seu conforto, teve as suas conquistas, teve as suas riquezas, e Davi dedicou muito do que ele possuía para o tesouro do Senhor. Aqui no versículo 51, Salomão ele vai trazer essa riqueza que Davi havia lhe dado para o tesouro do Senhor. Então Davi foi um rei muito rico, foi um conquistador, foi um homem de guerra que lutou muito, que conquistou muito, que expandiu o reino de Israel. Mas se você comparar o coração de Davi com o coração de Salomão, são duas coisas totalmente distintas uma da outra. Salomão e Davi, Davi e Salomão, dois reis totalmente diferentes um do outro. Pai e filho, totalmente diferentes. Davi foi um homem de relacionamento com Deus. Davi, ele buscou a Deus. Davi amava a Deus. Davi, ele, durante toda a sua vida, manifestou e demonstrou o seu amor a Deus. Então, Davi é aquele modelo de crente, de servo, que investiu muito em seu relacionamento com Deus. Salomão não. Salomão era um construtor. Salomão recebeu da parte de Deus muita sabedoria, riqueza, honra, e Salomão se pôs a satisfazer tudo aquilo que seu coração queria. Salomão, ele foi excêntrico. Ele tinha dentro do coração esse desejo de construir muito. E não era apenas construir muito. Ele queria realmente coisas bem feitas, bem construídas, bem ornamentadas. Salomão é aquele rei da ostentação, do grande, do grandioso. Salomão é aquele rei que fez com que a prata, a palavra de Deus diz isso, se tornasse comum em Israel. Salomão foi um rei extremamente rico, que não poupou despesas, não poupou dinheiro para satisfazer tudo aquilo que sua alma desejava. E depois de ter construído o templo de Salomão, em aproximadamente 7 anos e meio, ele agora se entrega à construção do seu próprio palácio, da sua própria casa. E só para vocês terem uma ideia da grandiosidade da obra que Salomão construiu,
Se ele gastou 7 anos e meio construindo o templo, ele gastou 13 anos construindo a própria casa. Nós temos aqui na igreja, não é? Profissionais da área da construção civil. Nós temos aqui o irmão Neilo, nós temos aqui o irmão Lucas. E eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de construir alguma casa, algum prédio que demorasse 13 anos para construir, não é? Geralmente os irmãos devem se dar a construção de imóveis em poucos meses. Mas Salomão construiu o seu palácio em 13 longos anos. E quando a palavra de Deus diz que Salomão construiu o seu palácio, na verdade, Salomão construiu um conjunto de edificações na região do Monte Moriá. Ele construiu um fórum, ele construiu o palácio da filha de Faraó com quem ele havia se casado para estabelecer uma aliança política, porque isso foi a marca registrada do governo de Salomão, estabelecer alianças políticas. Se Davi foi um grande conquistador, Salomão foi um grande negociador. Ele se entregou a alianças políticas com as nações vizinhas de Israel. E como é que essas alianças políticas aconteciam? Ele se casava com as filhas dos reis. Por isso que o harém de Salomão era gigantesco. A palavra de Deus diz que ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. O que significa concubina? Segundas esposas. Esposas que geralmente eram selecionadas para gerar filhos. Então Salomão tinha um harém gigantesco por conta das alianças políticas que ele ia estabelecendo com as nações. E como ele se casou com a filha de Faraó, talvez isso tenha sido uma exigência dela ou do pai, ele também construiu o palácio da filha de Faraó e construiu o próprio palácio com o que havia de melhor naqueles tempos. Tanto é que o nome das edificações do palácio de Salomão era chamado, não é, de casa do bosque do Líbano, porque eram colunas feitas de cedro que parecia uma floresta. Leia comigo, por favor, versículos 1 e 2, só para que vocês possam ter uma ideia do que eu acabei de dizer para vocês. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. Por isso que era chamado de casa do bosque do Líbano, porque parecia uma floresta de cedro. Então Salomão, ele construiu essas edificações usando o que havia de melhor naqueles tempos. Salomão não quis apenas ser um construtor, mas ele contratou os melhores profissionais, ele comprou os melhores materiais. Nós vimos semana passada que ele estabeleceu uma aliança com o Irão, rei de Tiro, para que pudesse ter da parte de Irão toda a madeira de cedro que ele quisesse para a construção do templo e posteriormente para a construção de sua casa. Então, irmãos, se nós observarmos bem a suntuosidade, a grandiosidade das obras que Salomão realizou, mesmo assim, nós ainda estaremos longe da realidade que cercou tais construções. Aqui, nos versículos 9 a 11, também temos um panorama do que foi gasto nas construções de Salomão. Veja só, todas estas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas à medida, serradas à serra, por dentro e por fora. E isto, desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados, pedras de 8 côvados, e em cima delas,
pedras de grande valor, lavradas segundo as medidas, e madeira de cedro. Observe só. Tudo isso que nós estamos lendo aqui, eu estou apresentando para vocês um resumo do que foi as construções de Salomão naquele tempo. Salomão era dado a isso, a coisas grandes. Ele era dado à suntuosidade, à imponência. Ele não se contentava com pouco. Se tinha uma coisa que Salomão não era, irmãos, estava longe de ser, era uma pessoa simples. Salomão não era simples. Não havia simplicidade diante de Salomão. Tudo era suntuoso, tudo era gigantesco, tudo era extraordinariamente belo, porque esse era o coração de Salomão. Agora preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós não podemos ler o capítulo 7 de 1 Reis sem levar em consideração o que está escrito nos primeiros capítulos do livro de Eclesiastes. Todos nós sabemos que quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele já estava na terceira idade, já era uma pessoa idosa. Todos nós sabemos disso. E Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, eu falei isso semana passada e eu repito, é como se Salomão tivesse olhado para trás e visto tudo aquilo que ele havia construído. E ele vai dizer aquilo que é a tônica do livro de Eclesiastes. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, mesmo tendo sido quem ele foi, tendo construído tudo que ele construiu, mesmo não tendo colocado limites a ele mesmo, Salomão não teve limites. Escrevam isso aí para você não esquecer, irmão, para você não esquecer, irmã. Escrevam isso aí. Salomão não teve limites. Ele não colocava limites para si mesmo. Tudo aquilo que ele queria, ele possuía, ele tinha. Tudo aquilo que ele idealizava, ele fazia. Salomão tinha uma visão grandiosa da vida, e ele não tinha limites para si mesmo. Mas quando ele atinge a idade avançada, quando ele já está na terceira idade, quando ele é um idoso, depois de ter usufruído de tudo que ele usufruiu, depois de ter feito tudo que ele fez, depois de não ter poupado, de não ter privado a si mesmo de absolutamente nada, ele olha para trás, lá no livro de Eclesiastes, e diz: tudo o que eu fiz, tudo não passou de vaidade. Nada do que eu fiz trouxe contentamento para o meu coração. Eu não me privei de absolutamente nada, mas não encontrei contentamento, satisfação, plenitude nas coisas que eu realizei. Aí eu aprendi algumas coisas aqui que eu queria compartilhar com vocês. Sabe por que o texto de 1 Reis 7 está na nossa Bíblia? É para que nós aprendamos algumas coisas muito importantes. Sabe por que Deus permitiu que Salomão fizesse tudo o que ele fez? Que Salomão empreendesse tudo o que ele empreendeu? Que Salomão fosse tudo que ele foi? Para que nós aprendamos algumas coisas. A primeira coisa que eu posso aprender aqui é que a satisfação da alma humana não está em coisas, mas em Deus, irmãos. Só Deus é capaz de preencher as lacunas do coração. A sensação que se tem é que Salomão nunca estava satisfeito e queria sempre mais, sempre mais, sempre mais. Ele não se contentava com pouco. Tudo tinha que ser exorbitante. Enquanto Davi optou por um estilo de vida mais simples e foi um homem do povo e para o povo, Salomão pensava em satisfazer a si mesmo. Tanto que ele vai explorar o povo posteriormente para bancar o seu estilo de vida. É isso que Salomão vai fazer. A sensação, irmãos, a sensação que se tem de Salomão é de uma pessoa sempre insatisfeita. Porque Salomão, embora nós
possamos ver algumas coisas boas em Salomão, o que se tem a impressão, quando nós lemos as obras que Salomão realizou, são obras de uma pessoa insaciável no que tange a completude ou a satisfação naquilo que construía. Salomão nunca estava satisfeito. Sabe por quê, irmãos? Porque coisas não satisfazem o coração humano. Existe um homem nos Estados Unidos chamado Warren Buffett. Ele é um dos homens mais ricos do mundo, se não for o mais rico do mundo. Quando os Estados Unidos entram em crise financeira, eles sempre recorrem ao Warren Buffett. É o nome dele. É um homem simples, extremamente simples. O Warren Buffett, ele doa bilhões de dólares para obras filantrópicas. Ele tem um programa de doação de dinheiro para obras filantrópicas que é extraordinário. É um homem que doa, mas não doa qualquer quantia. Ele doa muito dinheiro para a caridade, para as obras assistenciais. É um homem que ele não deixa que o dinheiro e os bens materiais o dominem. Não é à toa que ele é o que é. Entende? Tem até um filme, eu não me lembro agora qual é o streaming que tem esse filme, que conta um pouco da influência de Warren Buffett na história da economia americana. Muito bom filme. Então eu queria que nós pensássemos nisso, irmãos. A alma humana nunca será satisfeita com coisas, somente com Deus. Deus é aquele que traz satisfação para o nosso coração. Então, pastor, o senhor é contra termos coisas? Absolutamente. Eu nunca disse isso. Eu tenho coisas. Eu tenho meu automóvel, eu comprei minha casa há cerca de 1 ano e meio, eu tenho uma casa própria, eu tenho meu automóvel. Você vai na minha casa, você verá aparelhos sofisticados, você verá lá eletrodomésticos sofisticados, você verá lá que aos poucos eu vou organizando minha casa do jeito que eu gostaria. Mas, irmãos amados, eu quero deixar isso claro, eu não sou contra termos coisas, mas precisamos ter cuidado para que as coisas não nos tenham. É isso que é o grande X da questão. As coisas não nos terem. Coisas existem para serem possuídas. Coisas não foram criadas para serem donas. Entende? E é interessante que quando Salomão está escrevendo o final do livro de Provérbios, eu tenho para mim, e aqui é uma proposição minha, ok? Se vocês me permitem, eu vou apresentar para vocês algo que eu entendo. Quando Salomão escreve o capítulo 30 de Provérbios, parece que Salomão começou a perceber isso. Parece que Salomão começou a notar isso. Ele teve tudo o que sempre quis, mas ele começou a perceber que tudo aquilo era inútil, que aquilo não trazia satisfação para o coração. Aí lá no capítulo 30 de Provérbios, versículos 7 a 9, perceba o que Salomão vai escrever aqui. Veja se ele não começou a aprender as coisas. Ele vai dizer assim: 2 coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. A sensação que eu tenho é que Salomão começou a perceber isso. E aí depois ele vai escrever o livro de Eclesiastes, quando ele vai dizer vaidade de vaidade. É como se Salomão estivesse falando para nós assim: vocês viram o que eu fiz lá no primeiro livro de Reis, capítulo 7? Vocês viram como eu fui detalhista, como eu fui excêntrico, como eu fui exagerado? Vocês viram tudo que eu construí? Vocês viram a beleza dos meus palácios, a beleza do templo do Senhor? Viram a quantidade de dinheiro que eu investi para construir tudo aquilo? Vocês viram que eu não poupei despesas,
eu contratei os melhores profissionais, vocês viram tudo que eu fiz? Pois é, tudo em vão, porque nada daquilo trouxe satisfação para minha alma. É isso que eu vejo em Salomão. É isso que eu vejo. Irmãos, só existe uma maneira de você ser verdadeiramente feliz, completo, pleno. É crendo em Deus. Somente Deus pode preencher as lacunas do coração humano. Tenha coisas. O que você tem planejado? O que você tem objetivado na sua vida? Ok, vá em busca. Trabalhe, arregace as mangas, lute. Você quer ter uma casa melhor? Ok, tenha. Você quer trocar de carro? Troque. Você quer fazer uma viagem? Faça. Ok, sem problemas. Mas que isso seja coisas sobre as quais você tenha pleno domínio. Que isso não te afaste de Deus. Que isso não tome o lugar de Deus no seu coração. Porque senão vai acontecer com você o que aconteceu com Salomão. Você vai dando vazão a isso, você vai buscando isso, você vai se esmerando nisso, você vai se entregando para isso. E lá no final da sua vida, você vai olhar para trás e vai dizer, para quê? Por que eu fui da maneira como eu fui? Por quê? Ah, irmãos, se vocês me permitem, sabe como é que nós devemos viver a nossa vida? Eu tenho aprendido isso dia após dia com a palavra de Deus. Nós devemos viver a nossa vida para diminuir a quantidade de porquês lá da frente. Quando chegar no final da nossa vida, sabe? Chegue ao final da vida com a menor quantidade de porquês que você puder. É por isso que Salomão mesmo vai escrever lá em Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Salomão fez o que fez no capítulo 7 de 1 Reis, quando? Quando ele ainda era jovem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por que, irmãos, que Salomão escreveu isso? Porque nos dias da mocidade de Salomão, ele se preocupou com tudo, ele fez tudo, ele se envolveu com tudo, ele investiu em tudo, menos em Deus. E aí ele vai dizer assim, antes que venham os maus dias. O que é que Salomão está querendo dizer por maus dias aqui? Velhice. Aos quais venhas a dizer, não tenho prazer neles. Irmãos, isso aqui é um abrir de coração de Salomão. Salomão está dizendo, aprendam comigo, fiz tudo que fiz, vivi tudo que quis viver, e agora eu estou aqui na minha velhice e não tenho contentamento nenhum. Então lembrem-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Não façam como eu. Não gastem suas energias. Não gastem seu dinheiro, não fiquem lutando por coisas, não façam como eu fiz, porque os maus dias vão chegar, e não há nada pior do que os maus dias chegarem cheios de porquês. Sim ou não? Cuidado com os porquês que vão chegar lá no final da vida. Cuidado. Diminua esses porquês. Alguns vão chegar, não tem jeito, né? Mas diminua o máximo a quantidade de porquês no final da vida. É o que eu vejo aqui em Salomão. Jesus Cristo nos diz uma coisa muito interessante lá em Lucas 12. Lucas 12, 15, ele diz assim, disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Aí eu repito, a satisfação da alma humana não está em coisas, mas em Deus. Mas eu aprendi uma segunda coisa aqui, lendo o capítulo 7 de 1 Reis, pelo menos essa primeira parte. O maior investimento que devemos fazer é um investimento para a eternidade. Eu vou repetir o que eu disse há poucos minutos. Corra atrás dos seus sonhos. Invista nos seus sonhos. Se você pode trocar de carro, troque de carro. Se você pode melhorar sua casa, melhore sua casa. Hoje eu fui lá no irmão Lucas, peguei lá
uma latinha de tinta, porque eu quero dar uma pintura na minha casa, quero melhorar o aspecto da minha casa, não tem problema nenhum nisso. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, e não precisa me responder, responda para você mesmo, quanto do seu tempo, quanto das suas energias você está investindo na sua vida espiritual? Quanto da sua vida você investe na eternidade? Você está se preparando para a eternidade, irmão, irmã? Estamos nos preparando para a eternidade. Vocês concordam comigo? Eu estava agora à tarde fazendo o meu período de oração e eu estava conversando sobre isso com Deus. Eu falei, Senhor, nós estamos muito agarrados nesse mundo ainda. Nós estamos muito aferrados nesse mundo ainda. Esse mundo ainda nos fascina. E o pior, Jesus Cristo disse que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, queridos irmãos, quanto do nosso dia é gasto com o Senhor? Quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta orando a Deus no seu dia a dia? Quanto tempo você gasta meditando na palavra de Deus? O salmista vai dizer assim, no Salmo 119, como amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. E aí eu pergunto, será que a palavra de Deus tem sido nossa meditação todo dia? Nós ficamos pensando na palavra de Deus o dia todo, irmãos. Quanto do nosso tempo, da nossa vida, tem sido investida na eternidade? Salomão, ele investiu tempo. Quantos anos para construir o palácio dele? 13. 13 anos construindo sua casa, construindo o fórum, o depósito de armas de guerra, construindo os alpendres, construindo os pátios, construindo a casa da princesa, da filha de Faraó, construindo a sua própria casa. 13 anos, muito tempo, muito dinheiro, muito trabalho. Dinheiro, dinheiro, tempo, dinheiro, tempo, dinheiro, tempo. Mas você não vê Salomão fazer o mesmo no tocante a Deus. Tanto é que um pouquinho mais para frente, nós vamos ler aqui, ele vai se afastar de Deus. Ao contrário do pai dele, que passou a vida inteira investindo no relacionamento dele com Deus. Entende, queridos irmãos? Nós precisamos perceber o Espírito Santo falando conosco nesse texto e nos mostrando, irmãos, a gravidade da situação e a urgência em mudarmos a nossa postura diante de Deus. Quanto da Bíblia você lê no seu dia a dia? Quanto tempo você gasta orando a Deus no seu dia a dia? Queridos irmãos, dizem que John Wesley tinha um tapete de oração. Ele tinha um tapete redondo assim, redondo. E ele colocava no quarto. E dizem, John Wesley, um dos maiores avivalistas ingleses, ali ele ficava 5, 6 horas por dia orando a Deus. E aí você vê a vida de John Wesley. Quem foi John Wesley? A rainha Maria da Escócia, Maria I da Escócia, ela disse, eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de todo um exército. Porque John Knox, um reformador escocês, foi um homem de oração. George Miller, já que falei dele aqui para vocês pelo menos uma meia dúzia de vezes. George Miller orava cerca de 4, 5, 6 horas por dia. E no dia em que ele estava mais apertado e tinha mais afazeres, mais compromissos, ele orava 7, 8 horas. Acordava de madrugada às vezes, e passava a madrugada e a manhã orando. Certa vez uma empregada, uma das voluntárias,
de um dos orfanatos de George Miller, bateu na porta do escritório e disse: Pastor George, corre, a rainha da Inglaterra está aqui e ela quer falar com o senhor. E George Miller disse assim: diga a ela que agora não posso, porque estou falando com o Rei dos Reis. Esse era George Miller. E aí você vai conhecer a história de George Miller. Ele escreveu um livro que eu nunca consegui encontrar. Que pena, nunca encontrei. O livro se chama As 10.000 Orações de George Miller. Era um homem que orava como ninguém. Um homem que tinha uma vida de oração e dedicação a Deus como poucos. E aí você percebe o que foi que esses homens fizeram. Jonathan Edwards, George Miller, George Whitefield, John Wesley, Martinho Lutero e tantos outros homens, John Bunyan, Charles Spurgeon, tantos outros ícones da fé. O que é que eles tiveram como elemento distintivo? Todos eles investiram na eternidade, investiram nas suas vidas espirituais, investiram em seus relacionamentos com Deus. Mas e nós, irmãos, como é a nossa vida? Como é que tem sido nossa vida de oração? Eu posso dizer uma coisa para vocês, e aqui eu me incluo: nossa vida com Deus é risível. Sim ou não? Oramos. Um grande pastor disse uma coisa que eu concordo, né? Um grande pastor disse uma coisa que eu concordo. Ele disse assim: olha, na igreja primitiva, eles oraram 10 dias. Pedro pregou 10 minutos e 3.000 se converteram. Hoje a igreja ora 10 minutos, prega 10 dias e 3 se convertem. O que foi que mudou? Observe como tem sido a nossa vida com Deus, irmãos. Risível. Fazemos uma leitura bíblica de 5 minutos, porque estamos apressados, estamos atrasados para o trabalho. Oramos 10 minutos quando oramos. E já achamos que aquilo é suficiente para o dia. Você não passa o dia todo trabalhando com um cafezinho no estômago. Passa? Eu duvido que você consiga trabalhar com produtividade tendo tomado só um cafezinho de manhã. Mas é assim que nós temos vivido a nossa vida com Deus. Nós tomamos um cafezinho de oração de manhã e já achamos que aquilo é suficiente para vencermos o dia. Satanás tem dado risada do povo de Deus hoje. E ainda queremos avivamento, queremos bênção do céu. Irmãos, essa é a nossa realidade. Se nós não investirmos, se nós não entendermos que precisamos mudar radicalmente a nossa conduta diante de Deus, o nosso posicionamento diante de Deus, irmãos, seremos presa fácil para o diabo. Precisamos investir mais na oração, mais na leitura bíblica, mais na busca pelo Senhor. Segundo Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o que a palavra de Deus diz. Então, quando eu olho 1 Reis, capítulo 7, eu vejo Salomão investindo tudo que ele tinha, tudo que ele ia possuindo, investindo tudo, tempo, dinheiro, inteligência, sabedoria que Deus lhe deu. Ele foi investindo tudo aquilo nas suas construções, nos ornamentos do palácio, nos ornamentos do templo do Senhor. E ele foi investindo, e o tempo foi passando, e ele agora já não é mais tão jovem, ele já é um adulto que está ali escrevendo o livro de Provérbios. E ele foi investindo, mas quando ele chega no final da vida, ele diz: tudo o que eu fiz foi inútil, vaidade. Eu agora não tenho nenhum contentamento, porque quando eu pude investir na pessoa certa, quando eu pude investir o que era certo, eu não fiz. Se você quer viver uma vida diferente, se você quer viver uma vida completamente diferente da que você tem vivido, se nós realmente queremos, irmãos, ver
o céu se abrir e o poder de Deus se manifestar, nós precisaremos mudar a nossa postura diante de Deus. Porque se nós continuarmos vivendo como estamos vivendo, nós continuaremos sendo o que temos sido. Pois bem, Salomão também quis dar mais um ornamento na obra de Deus, ele quis construir mais algumas coisas para o templo do Senhor, ele quis, de alguma forma, trabalhar mais algumas coisas na obra de Deus, e aí ele chama um homem chamado Hirão, não é o rei Hirão, era um homem meio israelita e meio sidônio, não é? Ele era filho de uma israelita da tribo de Naftali e de um homem sidônio, um homem de Tiro. Então esse homem, Hirão, ele era dotado de uma capacidade, de uma inteligência, de uma habilidade para trabalhar em metais. Salomão, então, ele não pega alguém do próprio povo de Israel. Como eu disse para vocês, ele queria sempre o melhor. Então ele manda chamar Hirão. Veja comigo o texto, deixa eu ler o texto que fica melhor. Versículos 13 e 14. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a Hirão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali. E fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, de entendimento, de ciência, para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Quando a palavra de Deus diz trabalhava em cobre, ela está, na verdade, dizendo que ele era habilidoso para trabalhar em qualquer tipo de metal. Então Salomão mandou lá na terra de Tiro buscar esse Hirão para que ele pudesse dar continuidade às obras que Salomão queria realizar no templo do Senhor. E isso aqui me mostrou algumas coisas também muito importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. O Senhor falou ao meu coração aqui pelo menos duas coisas que nós precisamos aprender. A primeira coisa que eu aprendo aqui, pelo menos aqui dos versículos 13 e 14, é que Deus não merece improvisos. Deus não merece improvisos. Salomão poderia ter contratado alguém da nação de Israel para fazer esse trabalho na casa do Senhor? Poderia. Mas ele vai buscar o melhor lá na terra de Tiro, Hirão. E ele vai contratá-lo, porque ele não queria improviso. Ponto para Salomão aqui, né, gente? Ele não queria improviso. E isso me ensinou, irmãos, uma coisa muito interessante, irmãos. Todos nós fomos chamados pelo Senhor para uma obra, para uma missão específica. Todos nós temos habilidades que o Senhor nos deu. E essas habilidades devem ser colocadas à disposição do Espírito de Deus. Mas em nome de Jesus Cristo, não vamos improvisar. Você foi chamado, você tem habilidade para tocar instrumento, o seu lugar é no louvor da igreja. Você tem habilidade para receber pessoas na porta da igreja, o seu lugar é na introdução da igreja. Você precisa estar onde você se sente chamado para estar. Mas, infelizmente, nós temos visto hoje muito improviso na obra do Senhor. Por quê? Porque quantas e quantas pessoas podem fazer, mas não querem fazer. Aí tem que ter improviso. Pessoas que não têm aptidão, que não têm habilidade para trabalhar no ministério infantil, precisam trabalhar, porque aqueles que muitas vezes têm a capacidade de trabalhar, não querem. Pessoas que muitas vezes não têm a menor vocação para trabalhar na cantina, estão muitas vezes trabalhando, por quê? Porque precisa-se de pessoas na cantina, e muitos que poderiam trabalhar não querem trabalhar na cantina. Sabe, irmãos, eu fico pensando se realmente é assim que nós precisamos tratar a obra de Deus, com improvisos. Salomão nos mostra aqui
que ele não estava disposto a improvisar. Ele mandou buscar o melhor para que o melhor fizesse o melhor. Ele sabia mexer com metal? Só existe uma pessoa que sabe, ó rei. Quem? É Irão, lá na terra de Tiro. Manda buscar Irão, porque eu não vou improvisar. O que você tem feito para o Senhor, irmão? Você faz porque você foi chamado para fazer? Ou você faz porque você está improvisando? Porque não tem outro para fazer. Chega de improviso. Chega de improviso. Onde é que o Senhor te chamou? Onde ou no que o Senhor te colocou para fazer? Então faça. É a pessoa certa no lugar certo. Irmãos, não pode haver improviso no reino de Deus. Não pode haver improviso. Não pode haver gambiarras no reino de Deus. Então, se você tem um chamado do Senhor, fale comigo, pastor, eu sou chamado para isso. Eu vou te colocar onde o Senhor te chamou, para que você não tenha que improvisar. A segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, caminhando para o final, é que o servo, preste atenção, irmãos, o servo precisa estar pronto para quando o rei chamar. Veja comigo, eu quero que você se atente, não é? Para o que vai acontecer. Aliás, está aqui atrás, deixa eu só voltar no versículo aqui. Veja comigo o versículo 14, um pouquinho mais à frente aí, o versículo 14, não é? Observe só, eu coloquei até em caixa alta para vocês verem. Eu quero repetir aqui o 13 e o 14. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a Irão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria, entendimento, ciência, para fazer toda a obra de cobre. Aí eu coloquei em caixa alta, e este veio ao rei Salomão. Ele não mandou dizer para o rei, agora eu não posso, rei. Agora não tem jeito, eu estou ocupado, eu tenho um compromisso. Quando o rei Salomão chamou Irão, ele disse, estou aqui, meu rei. O que é que o senhor está precisando? Eu preciso que você faça isso e isso para a casa de Deus. Ok, eu vou fazer. Observe a prontidão. Observe que Irão é aquele que se coloca à disposição do rei no momento em que o rei precisava dele. Ah, irmãos, nessa minha vida de pastor, eu já ouvi tanta coisa, mas se tem uma coisa que me deixa contrariado, entristecido, com o meu coração apertado, é quando alguém diz assim para mim, pastor, esse ano vou ficar no banco para aprender, ano que vem eu volto a trabalhar. Meu Jesus amado. Ou então quando alguém diz assim, pastor, eu vou tirar um período sabático, em breve eu volto para trabalhar. Que período sabático? Descanso é no céu. No céu é que nós vamos descansar. Jesus Cristo nos humilha em João capítulo 5, quando ele fala assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você já imaginou, meu irmão amado, minha irmã amada, se o Senhor, quando você estiver lá, batendo na porta, pedindo, orando ao Senhor, e o Senhor falasse assim para você, minha filha, meu filho, hoje não posso. Hoje não posso te atender, hoje não posso. Eu vou tirar um período sabático. Já imaginou se o Senhor, o nosso Deus, decidisse tirar um período sabático, irmãos? Quem é que cuidaria? Quem é que sustentaria o mundo? Quem é que nos daria a vida? Nós todos morreríamos num estalar de dedos. Sabe por que eu e você não temos, não passamos por dificuldades, por necessidades? Sabe por que eu e você temos tudo do bom e do melhor? Sabe por que eu e você temos uma água para beber, temos um sol brilhando lá em cima, podemos dormir tranquilamente, nosso pulmão continua trabalhando, continuamos respirando, temos uma noite de sono? Porque tem alguém trabalhando o tempo todo, 24 horas por dia, 12 meses por ano, 365 dias por ano, porque o nosso Deus não dormita, não tosqueneja, o nosso Deus não descansa, Ele cuida de nós o tempo todo, Ele não tira período sabático. Entende, irmãos?
Mas muitas vezes nós, agora não, pastor. Hoje não, pastor. Eu vou tirar um período sabático, eu vou descansar. Descansar é no céu. Aqui não. Aqui é trabalhar, aqui é arregaçar as mangas, fazer continência para o Senhor e dizer, Senhor, sim, Senhor, estou aqui, quais são as suas ordens? É isso que eu aprendo com Irão. Na hora que o rei Salomão chamou, Irão correu e disse, ok, rei, estou aqui, majestade, quais são as suas ordens? Entende, irmãos? O servo precisa estar pronto para quando o Senhor chamar. Ah, pastor, mas Irão foi pago pelo que ele fez, ele não fez aquilo de graça. Ok, que bom que você diz isso. Então segura o que eu vou dizer para você. Tá bom? Quem fala o que não deve, ouve o que não quer. Não é esse o ditado? Talvez você deve ter pensado aí, com os seus botões, mas ele foi pago, não foi feito nada daquilo de graça. Nós fomos salvos por Jesus, fomos libertos da escravidão do pecado, fomos lavados, remidos, justificados. É ou não é motivo para servirmos o Senhor o tempo todo e estarmos de prontidão o tempo todo? Certa vez, Martinho Lutero estava numa sapataria e um sapateiro convertido, perguntou-lhe, o que eu devo fazer para servir melhor a Deus? Talvez o sapateiro esperasse o conselho de fechar o negócio e tornar-se um pregador do Evangelho. Lutero respondeu assim para ele, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Ele serviria a Deus sendo um profissional competente e honesto. Você está lá no seu trabalho e o Senhor está chamando você para servi-lo lá no seu trabalho. Você tem feito isso? Sim, Senhor. Quais são suas ordens para hoje, Senhor? Estou aqui para te servir. Porque não é só aqui dentro, não. É em todos os lugares. A questão é, eu estou pronto para servir o meu Deus? Eu estou pronto para estender a mão? Eu estou pronto para ajudar? Eu estou pronto para ser usado por Ele? Irmãos amados, eu trouxe para vocês o versículo, nós já lemos, mas teve uma vez aqui na igreja, eu não vou falar nome, não vou falar o quê, mas teve uma vez que eu precisei de uma pessoa para fazer um serviço, não para mim. Não para mim. E eu pedi a essa pessoa, será que você poderia realizar essa questão para a gente? E essa pessoa disse, não tenho tempo. Ok. Nunca mais eu acionei essa pessoa. Quando eu precisei, não posso, não tenho tempo. Ok. E aí eu me lembro do que aconteceu com Paulo de Tarso, na época já totalmente rendido aos pés de Jesus, está lá em Atos capítulo 16, versículos 9 e 10. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Preste atenção, versículo 10. Logo depois desta visão, qual o horário que ele teve a visão? De noite. Então subentende-se que ele estava o quê? Descansando, correto? Teve uma visão. O que foi que aconteceu? Logo depois da visão, procuramos partir. Paulo não esperou o dia seguinte. Teve a visão e partiu. Isso é prontidão. Isso é prontidão. É isso que o Senhor merece. Eu quero aqui, caminhando aqui para o final, peço desculpa aos irmãos, estou passando um pouquinho do horário, mas eu quero aplicar isso na nossa vida, rapidinho. Algumas aplicações para a vida. Primeira, invista no espiritual. É o seu exterior, é o seu interior que te define, não o exterior. Cuide do interior. Cuide
do seu interior. Invista. É lá que você tem que investir. É no seu relacionamento com Deus, no seu dia a dia com Deus. É lá que você precisa investir. Segunda coisa que eu aprendo: dons existem para serem usados, não para serem guardados. Irmãos, eu gosto muito de automóvel. Não sei você, eu gosto muito de carro. Automóvel, eu gosto muito. Veículo automotor, eu gosto muito. E recentemente agora, eu vi uma reportagem de um Corcel 2. Eu acho aquele carro muito bonito, Corcel 2. Um Corcel 2, 1987, que foi encontrado numa casa em São Paulo, 0 quilômetro. E aí eles foram até lá, até plástico no banco do Corcel 2 tinha. Que coisa linda aquele Corcel 2, maravilhoso. Lindo, 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 não é? Uma cor assim, um branco perolado, muito bonito o Corcel 2. 0 quilômetro, 1987, da época do carburador ainda. 36 anos depois, encontraram o Corcel 2, 0 quilômetro. Eu fiquei pensando, para quê? Por quê? Ou por qual motivo você compra um automóvel 0 quilômetro e guarda dentro de uma garagem? Você compra um automóvel é para usar. Não é? Eu lembro do meu veículo, primeiro veículo que eu tive 0 quilômetro, quando eu entrei dentro dele, aquele cheiro, sabe aquele cheiro de carro 0 quilômetro? Deus me deu a graça de comprar um carro básico, mas 0 quilômetro, aquele cheirinho, né? Com o tempo some, desaparece, dá uma vontade de ter aquele cheiro de novo, e do jeito que a coisa está hoje, muito difícil, mas cheirinho de carro zero, né? Aí eu fiquei pensando, por que alguém compra um carro 0 quilômetro, põe dentro de uma garagem e nunca usa, não é? É assim que acontece com aquele que possui os dons. Deus nos dá dons para quê, irmãos? Para colocarmos o dom para funcionar, para trabalhar, para abençoar, para fazer o reino de Deus crescer. Não é para ficar guardado na garagem do coração, não. Não é para ficar guardado na garagem do coração. Eu garanto uma coisa para vocês: a quantidade de pastores, missionários, cantores, instrumentistas e professores na igreja de Cristo, assentado nos bancos, não é brincadeira. Tudo com dom guardado, trancado no coração. Um dia nós estaremos diante do Senhor e nós vamos ter que responder para Ele: o que foi que eu fiz com o dom que Ele me deu? Irão tinha um dom, tinha uma capacidade de mexer com metal. Quando ele foi acionado, lá estava Irão, trabalhando em tudo quanto era metal no templo do Senhor. E você, querido, você tem colocado o seu dom para funcionar? Ou o seu dom está guardado 0 quilômetro? Como é que está o seu dom? Eu aprendo uma cristologia aqui. O que esse texto me fala de Jesus Cristo? Eu quero compartilhar com vocês e encerro. Assim como Irão fez tudo o que Salomão pediu para ornamento na casa do Senhor, assim o Senhor Jesus faz em nós para nos apresentar a Deus sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santos e irrepreensíveis. Cristo é aquele que nos embeleza para Deus. Entende? É por isso que não existe crente feio. Todo crente é bonito. Porque o Senhor Jesus está trabalhando nesse crente todos os dias. Uns são mais bonitos do que os outros, né? Mas o Senhor Jesus está trabalhando nesses crentes todos os dias. A palavra de Deus diz assim: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Entende? Então, tem 35 anos que Jesus Cristo está trabalhando em mim, me embelezando, porque no dia em que eu for apresentado a Deus, Ele vai me apresentar ao Senhor sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, santo e irrepreensível. É isso que Jesus Cristo tem feito em nós. Ele tem nos embelezado todos os dias. Ah, irmãos amados, que Deus nos abençoe nesse texto. Entendeu por que 1 Reis 7 está na nossa Bíblia? Entendemos, irmãos, nessa noite, o motivo de 1 Reis estar aqui? Deus permitiu para que nós pudéssemos entender essas questões.
Ele nos abençoe. Amém?